Ei, pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula da Cultive. E olha como é que eu tô ficando boa nisso. Depois de 10 aulas, eu aprendi a fazer uma introdução profissional. Então, bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso curso de Direito Tributário Descomplicado da Cultive. Por favor, lembre-se sempre de que a gente parte aqui de alguns pontos, pressupondo que vocês sabem, né, algumas coisas básicas, como, por exemplo, aquelas partes históricas, né? Que eu não dou aula de história, eu dou aula de direito tributário. Se tiver alguma coisa que você está tendo dificuldade de compreender, está tendo dificuldade de lembrar, explore aí o catálogo da Cultive, procure um curso de história, tem história do Brasil, tem história, né, global, tem história do Enem, tem tudo aí, história pro Enem, né, focado, tem geografia pro Enem, tem de tudo. Então, assim, se você tiver ali com algum tipo de deficiência, algum conceito, alguma coisa, não tenha vergonha, vai lá, é bom que você ganhe um certificado, ou então veja só a aula que te interessa, e depois você volta e continua aqui, tá? Eu te juro que o direito tributário, ele não é descomplicado. Mas o problema é que, para boa compreensão do direito, em vários momentos você vai precisar dessa interdisciplinariedade. E isso, às vezes, atrapalha, por exemplo, quem não é da área. Então, como aqui no curso a gente tem que agradar gregos e troianos, então, assim, tem que ser um curso que atende a uma pessoa que esteja no nível de graduação, né, em direito, que já tenha conhecimento da matéria e quer fazer uma revisão ou quer ir aprendendo aqui comigo. Mas a gente também tem que focar no cidadão comum, na pessoa que tem direito e quer ter esse conhecimento sobre o sistema tributário que impacta, né, as nossas vidas de forma tão direta, por mais que às vezes a gente não perceba. E a gente está num momento no Brasil de muita discussão, né, sobre reforma tributária, coisas nesse sentido. Então, surgem muitas notícias, não estou me referindo a fake news, tentando fazer nenhum tipo de apologia a qualquer questão política, tá? Mas surgem muitas notícias que são confusas, têm a intenção de te confundir, notícias que são falsas, sim, em algum momento. Então, às vezes, o debate, você não pode nem falar que é um debate público. Ah, o debate público sobre a reforma tributária. Como é que você está falando que é um debate público se metade das pessoas não estão entendendo o que você está falando? Então, assim, a intenção aqui é trazer mesmo esse conteúdo que é um pouco mais maçante, porque é, assim, direito no direito mesmo, sabe? É tipo estudar direito penal. Não tem pra onde correr, é direito no direito. Então, assim, se eu for falar de história do direito, aí mistura, né? Sociologia, filosofia do direito, aí mistura com uma coisa meio ensino médio, né? A história da filosofia mesmo. Então, você ainda fica nesse nível mais básico. Só que aqui já é um pouco mais maçante. Então, a ideia é você desconstruir esse conteúdo maçante e poder apresentar. Mas, às vezes, tem, sei lá, 30 anos que você se formou no ensino médio. Formou, não acho que você vai lembrar de tudo sempre. Volta, revisa alguma coisa, anota. Às vezes vai acontecer algum problema técnico, como, por exemplo, a minha câmera ficar em cima de alguma coisa que eu já estou vendo que tá, por exemplo. Então, assim, tenta também puxar de outras áreas esse conhecimento, tá? Vai sempre complementando. Porque nunca uma área só vai te dar todas as respostas e a compreensão do que você quer. Por exemplo, a primeira aula. Na primeira aula, a gente estava falando sobre toda essa parte histórica, questão de direitos humanos e tudo mais. Tem muita história ali. Será que você lembra de tudo isso? Tem como? Porque assim, sabe que você não tem nada melhor da sua vida para fazer? Você não tem uma conta para pagar, você não tem uma preocupação amorosa, social, familiar, financeira. Você não tem nada para você fazer, você é um teórico, você fica o dia inteiro estudando e você lembra tudo. Acho difícil, né? Porque a maior parte das pessoas tem que ralar, né? Então, assim, não se julgue por não estar lembrando. Volte, busque o conhecimento que aqui na plataforma é gratuito e eu vou estar aqui quando você quiser voltar e rever esse conteúdo, tá? Não tem problema. Você pode voltar aqui para me ver quantas vezes você quiser. E aí, lembrando dessa ideia de que a gente tem que agradar gregos e troianos, eu trouxe hoje um adendo, que aí ele serve um pouco mais para quem é da área mesmo, mas também te ajuda a compreender, te ajuda a colocar, né, os tijolinhos aí nessa casinha que a gente está construindo do direito tributário. E com isso, eu quero dizer que eu trouxe algumas coisas, é bem pouca coisa, tá? Realmente, são alguns slides. Aí eu mostro 50 slides aqui. Não, mentira, são alguns slides sim. Não é muita coisa, tá? É para falar mais sobre questão de obrigação tributária e tudo mais.
Até para não ficar muito no plano só de falação, falação, falação. Se você é uma pessoa do direito, por exemplo, né, da área jurídica, alguma pergunta sobre obrigação tributária pode cair para você, que é uma parte mais, né, assim, enfim, mais específica da matéria e tal. Então, a gente também não pode deixar passar, né? Mas, de qualquer forma, qualquer conteúdo que você vá consumir que te ajude a ter ali um embasamento maior sobre a área que você tem interesse, já tá ótimo, tá? Ah, eu queria fazer uma propaganda. Não era contigo, porque essa eu já fiz. Eu queria fazer propaganda do negócio que eu comi agora, e é a melhor coisa que eu tenho que falar hoje. É disso aqui, ó, no outro lado aqui, ó. Você acaba, eu ainda não aprendi como é que colocar no lugar certo. É ovinhos, chocovinho da Tortuguita. Se você tiver a chance de comprar aí na sua cidade, pô, é gostoso, tá? Tô te falando, assim, se você for diabético, alguma coisa, é claro que eu não estou te mandando comer chocolate, tá? Por favor. Não venha jogar essa bola pra cima de mim, não. Cada um com seus problemas. Eu tô falando que eu, como uma pessoa que gosta de chocolate, estou indicando esse aqui. Eu comi hoje, achei uma maravilha. Parece um M&M, só que é em forma de ovinho. E o nome é Chocovinho. Então, assim, a propaganda é ótima. Eu gostei muito e pretendo comprar várias outras vezes. Então, compre o Chocovinho e coma assistindo às aulas. Tenho certeza que você vai ficar feliz. Ah, e uma coisa boa. O custo-benefício é bom, porque vem muito Chocovinho. Muito mesmo. Eu não sei se é porque ele é grande, aí dá a impressão de que vem muito, então às vezes eu tô sendo boba, né? Tô sendo enganada. E dá essa impressão, mas realmente, pô, o negócio vem cheio, tá? Eu comi, eu quase que não aguentei comer tudo. Ah, mas eu faço academia, eu também faço academia. E aí? Você vai morrer porque você comeu um chocovinho? Se você morrer porque você comeu um chocovinho, já era sua hora mesmo, sinto te dizer. Tua sangue já tava puxada lá em cima, já tava te esperando. Então, não é culpa do chocovinho, pô. Mas comam aí o chocolate, fica essa indicação pra vocês. E depois me fala se você gostou. Eu quero saber. Eu nunca perguntei a opinião de ninguém sobre o curso, né, nem nada. Mas a opinião sobre o chocovinho eu quero, tá? Porque, assim, tem muita gente com preconceito, porque na minha família, né, ao meu redor, o pessoal não gostou, falou que o negócio é esquisito e tal. Nem experimentou, mas só saiu julgando, assim, falando que é feio. Pô, eu acho que muito bem filtrado. Eu achei ele bonitinho, baratinho e gostosinho. O critério melhor para produtos em geral, né? Mas vamos lá. Deixando o chocovinho de lado, o meu eu já comi tudo, como você pode ver, então estou cheia de energia para trabalhar aqui o conteúdo com vocês. Então, assim, aguente. Vamos lá, a gente vai fazer um mero adendo, aquela parte introdutória de direito tributário, tá? Então, a gente estava falando, por exemplo, teve um slide que eu trouxe, né? A relação jurídica tributária. Assim, para mim é um pouco óbvio, mas às vezes para você, assim, também vai ser. Qual que é a relação jurídica tributária? Qualquer relação tributária. Quem que participa da relação tributária? Não é quem cobra o tributo e quem paga, gente? É óbvio que é. Mas às vezes, assim, para você colocar isso em termos é mais difícil, né? Que entre você pensar e você explicar é difícil, né? Às vezes você vira burro na hora, né? Some o português, some as palavras. Então, assim, dentro da cabeça, por exemplo, eu penso várias coisas super legais que jamais sairão pela minha boca porque eu sou incapaz, né, de colocar elas em palavras. Então, pode acontecer com você. Então, às vezes, uma coisa que é óbvia para mim não é óbvia para você. Então, a relação jurídica e tributária, por exemplo, é essa relação entre a pessoa que está cobrando, que é o ente, né, que tem a competência para cobrar, seja ele o Estado, o município ou a União, e a outra coisa é a parte que está devendo, né, que é o contribuinte. E aí, se você está devendo, a gente chama isso de obrigação tributária. Você não é um devedor qualquer, você ali é uma pessoa que constitui uma relação jurídica na qual está presente a obrigação tributária. É muito mais chique, é muito melhor do que você ser cobrado no SPC, Serasa, no banco. Porque aqui você é levado ao patamar de contribuinte, você não é devedor, você contribui com a obrigação tributária. Pô, super chique, né? E aí tem duas questões. A obrigação tributária ela pode ser principal ou acessória. A obrigação tributária principal é o tributo em si, né? Como, por exemplo, o pagamento do IPTU, o pagamento do IPVA. Lembrando que os tributos têm sempre que ser pagos em dinheiro, né? A gente
já falou sobre as características do tributo. Tributo é uma cobrança compulsória feita em moeda nacional que não constitui sanção de ato ilícito e deve ser pago em dinheiro por meio de um procedimento de cobrança vinculado. Isso quer dizer que já está expresso na lei como que vai vir a cobrança, né? Bom, nesse caso, a gente tem que lembrar que você não pode dar uma caixa de ovos, você não pode dar uma cesta de legumes, o seu carro, não, infelizmente, a Receita Federal gosta do dinheiro, né? Porque aí com o dinheiro ela consegue aplicar no orçamento. Se você der 3 cabeças de gado, o que fará a Receita com 3 cabeças de gado, né? Matar e fazer um churrasco? Talvez, mas aí no orçamento não entra bem, né? Então, assim, a obrigação tributária principal é esse pagamento em dinheiro, né? Não é você fazer ou deixar de fazer alguma coisa, é você pagar. Viva sua vida feliz, desde que você pague seus tributos, senão vai ser cobrado. E a obrigação acessória é aquela que decorre da legislação tributária. E aí ela vai estar ligada a essa questão de arrecadação e fiscalização dos tributos. Então ela não está ligada ali a uma questão, por exemplo, de pagou ou não pagou o tributo? Está devendo ou não está devendo? Quanto vai pagar? Tem fato gerador ou não tem fato gerador do tributo? Ou seja, existe a possibilidade de cobrar o tributo ou não? Não é essa a discussão, que geralmente vem nas provas, né? OAB, provas de faculdade e tudo mais. A gente vai trabalhar sempre a obrigação principal, né? Então, assim, o município de Tamboquinha, o município de Piripá, na Bahia. Eu preciso aprender o nome de outros municípios, né? Para renovar aqui os exemplos, mas vamos pensar aqui. O município de Cataguases, ele instituiu um imposto que vai ser cobrado sobre todas as indústrias da região, considerando ali as que têm a emissão de gases poluentes. Então, é um imposto sobre a emissão de gases poluentes, né, para sancionar ali as empresas por estarem poluindo a atmosfera. E aí, qual que vai ser a discussão? Sobre essa obrigação principal. Às vezes você vai ficar confuso, falando, meu Deus, será que o município pode instituir esse imposto? Bom, a questão aí não é nem a questão de competência, eu já falei nesse exemplo antes. A questão aí é que a gente está trabalhando em um imposto que serve para sancionar ato, entre aspas, ilícito, né? Que é a emissão de gases poluentes. Mas o tributo não é o meio correto para você fazer essa cobrança, para você fazer essa sanção. Existem dispositivos de direito ambiental, direito administrativo, outras coisas que você vai poder fazer para você punir essa pessoa. Agora, o direito tributário não é o caminho, porque o direito tributário ele não pode ter esse caráter imediato de cessar condutas, ele tem que ter um caráter que se estende no tempo. Porque essa cobrança tem que ser estendida, tem que ser feita todos os anos ou todos os meses, para que você possa ter essa arrecadação. Então, a intenção do tributo realmente é ficar igual um sanguessuga em cima de você e ir pegando o seu sangue. Não é um dia, são vários. Então, assim, o tributo ele não pode ser utilizado para funções para qual ele não foi criado. Até porque, para ele ser usado para sanção de ato ilícito, você vai sancionar uma vez, você recebe a multa e nunca mais vai ver aquele dinheiro. Então, não contribui nada para o orçamento, tá? Mas então a gente está fazendo essa discussão sobre a obrigação tributária principal. Mas muitas vezes a OAB, questões de prova na faculdade, estou falando que eu fiz faculdade de Direito, né? A obrigação acessória, ela vem ali nessa questão de arrecadação e fiscalização, tá bom? Que decorre da legislação tributária também. Tudo que a gente trabalha em direito tributário está na lei. Nada pode vir de uma criação do nada, surpresa do legislador, seja ele municipal, federal, estadual, mas não pode. A pessoa, né, que constitui ali o devedor tributário, né, o contribuinte, não é devedor, devedor é fuleiro. O contribuinte tributário, ele nunca pode ser surpreendido, porque uma pessoa que está devendo e é surpreendida, ela jamais vai te pagar, vai ficar pior ainda, né, para você receber. Então, essa questão aí, ela vem em caráter acessório. Por exemplo, você ter uma empresa e você ter que ter aqueles livros empresariais que o contador faz, né, que ficam aí sob encargo dessas pessoas. Para ter o balanço econômico da empresa, cadastro de funcionários, essas coisas,
recolhimento dos tributos. Então, assim, é você ter o talãozinho do IPTU e ele tá marcadinho, direitinho, destacado ali, as parcelas que já foram pagas. Então, são essas obrigações acessórias. Tipo assim, é você pagar uma conta e receber o comprovante, você guardar. Coisas assim, nesse sentido, bem básicas, assim, para você entender, tá? Você pagar o IPVA e você guardar o comprovante de pagamento do IPVA e você ter o documento atualizado do seu cargo, entendeu? Coisas nesse sentido. Essas são as obrigações acessórias. Então, a obrigação principal é pagar. A obrigação acessória é você fazer a gestão desse pagamento. Em qual sentido? Tem que guardar um comprovante. Tô deixando bem raso, assim, para não complicar. Porque não adianta eu começar a falar de direito empresarial, direito administrativo aqui, não vão chegar a lugar nenhum, né? Aí você não entendeu nada e minha aula foi pro cacete, porque não atingiu o seu objetivo. Então, existe a obrigação tributária principal, que é o pagamento, e a acessória, que é a obrigação aí que você tem, por exemplo, de guardar comprovante, e você guardar aí a existência dessa relação jurídica com leis tributante. Então, vai ser por meio de um comprovante, vai ser por meio de um documento, vai ser por meio de um talãozinho, vai ser por meio de um livro empresarial, coisas nesse sentido, tá? Bom, se você não pagar, então se você não atender a obrigação tributária principal, que é de você fazer o pagamento do tributo, você é responsabilizado, claro. E vão te processar e vão tentar pegar o seu dinheiro. Só em qualquer lugar, né? Até parente, se você ficar devendo agiota, qualquer pessoa que você tiver a dívida, a pessoa não te pagar, ela vai atrás de você. Não se preocupe, a Receita Federal é a mesma coisa. Ela vai atrás de você. Juridicamente. Não vai aparecer na sua porta como um agiota faria. Ela vai no processo. Agora, e se eu paguei os tributos todinhos, mas eu não respeitei as obrigações acessórias? Eu posso ser responsabilizado? Pode. É o que está escrito aí no parágrafo 3º. A obrigação acessória, quando não observada, então quando não cumprida, se converte em obrigação principal. Isso quer dizer que, quando ela não for atendida, ela vai ser cobrada, vai ter uma penalidade. Isso acontece bem mais com empresas, pelo menos pela minha experiência, tá? Claro que tem outras narrativas, mas isso acontece muito mais com empresas. A empresa precisa declarar o tributo, a empresa precisa pagar, a empresa precisa mostrar que recolheu o INSS de todo mundo, a empresa precisa fazer... Não sei se você vai lembrar, né? Se não, vou te lembrar aqui agora. A gente estava falando daquela questão dos tributos diretos ou indiretos. Os tributos diretos são aqueles que você paga de uma vez só, como por exemplo o imposto de renda. Você mesmo vai lá, declara, paga e acabou, resolve a sua situação. Os tributos indiretos são aqueles que vêm sobre o consumo. Então, a empresa que deveria pagar, mas como ficaria muito caro para a empresa nesse processo produtivo, né, que vem desde a extração da matéria-prima até o produto final, você teria uma tributação em cada uma dessas fases, é muita coisa, né? Então, assim, ou ficaria muito caro. O que acontece? O tributo ele é repassado pro valor do produto. Então, o valor que você paga por um produto, por um telefone, por um chocovinho, você está pagando ali o valor pelo processo produtivo que a empresa não pagou. Ela joga para você, você paga um valor a mais e ela, né, reverte de pagar a contribuição dela. Bom, então quando a gente fala, por exemplo, nesses tributos indiretos, existe essa questão de você passar para outra pessoa a sua obrigação. Você está jogando na mão de outra pessoa. É igual deixar um filho com os outros e sair. Você tá confiando em outra pessoa. Você largou na mão de outra pessoa. E aí, o que acontece? Você precisa ter todo um aparato empresarial, toda uma organização dentro da empresa para você poder comprovar que você pagou o tributo. Onde que foi feita a compensação. Coisas nesse sentido. E não é a Receita Federal que tem que saber onde que você colocou, onde que você tirou o tributo. Porque não tem como ela saber. Quantas empresas que não existem no Brasil? Entende? Então, assim, é uma relação muito complicada. Então, depende da pessoa realmente ter esses comprovantes, ter essa relação guardada. E se ela não tiver,
ela pode sim ser responsabilizada. Então as empresas, ainda mais empresas grandes, né? Pessoas empresas grandes, como por exemplo, loja americana. Pelo menos na minha cidade, a loja americana é um exemplo, né? Porque eu moro no interior, é uma das maiores lojas que tem aqui. Então, assim, tem loja americana, você pode pensar numa loja de carro, Ford, sei lá. A loja de carro, uma loja que vende carro, né? Não concessionária, não precisa ser a fábrica em si, mas uma concessionária que vende carro. Você pode pensar em uma indústria. Aqui na minha cidade tem uma que chama Açotel. Eu acho que você já sabe o que ela produz, né? Ela mexe com aço. Tem uma que chama Guanapac, que faz bobina de plástico, não sei o que é isso. Tem Lata Park, tudo com parque aqui, né? Tem várias empresas. Tem empresa de painel de energia solar, de luz solar. Então tem várias empresas grandes aqui, apesar de não parecer. Tem, né? Nessas áreas mais ermas da cidade, longe do centro, tem essas empresas. E essas empresas, então, elas participam do processo produtivo. Eu tenho certeza que você conhece alguma empresa. Então, por exemplo, a Latapac, a Guanapac, a Sotel, elas trabalham com matéria-prima, com produção de coisas básicas ali, que vão ter outra aplicação dentro da indústria. Então, assim, nem é o produto final, não é como se fosse uma montadora de carro que vai, né, sair o carro dali já pronto para você comprar. Não é assim. Então, assim, trabalha com coisas pequenas. Então, essas pessoas, elas têm que ter uma organização super grande, né, na parte administrativa, para que elas possam ter tudo certinho, né? O RH, ter as contas certinho, folha de pagamento dos funcionários e as obrigações tributárias também. Porque, por exemplo, você precisa descontar da folha dos seus funcionários o INSS. E é obrigação sua, enquanto empresa, ter uma forma de comprovar que esse desconto está sendo feito. É obrigação sua, enquanto empresa, escriturar os livros empresariais. É obrigação sua, enquanto empresa, declarar o seu imposto de renda baseado no seu lucro, né? E ter um comprovante que você pagou, de que você fez. Então, são obrigações acessórias que são mais afetas, assim, a pessoas jurídicas grandes, né? Que trabalham com muitas coisas ao mesmo tempo, precisam de uma gestão maior, tá? Mas você pode pensar no seu caso, por exemplo, em IPVA, IPTU, imposto de renda, tá? Coisas nesse sentido. Espero que você tenha entendido, acho que eu falei até demais, isso eu tenho certeza, né, porque eu sempre falo, mas a obrigação tributária, então, ela pode ser principal ou acessória, e a obrigação acessória, tá, ela é tão importante quanto a principal, porque você tem que cumprir com as duas, não é só pagar e depois cruzar os braços, ou ficar lá se abanando, não, porque se vier alguém te cobrar, pedir uma prestação de contas, aí, e cadê as coisas, entendeu? Igual assim, você pegou seu imposto de renda esse ano? Paguei. É mesmo? Tem um comprovante aí? Não. Tem? Enrolou sua vida, enrolou você. Então, assim, não quer dizer que você vai pro buraco, mas quer dizer que existe essa fiscalização por parte dos entes, né? Que cobram os tributos, e você precisa ter a sua organização, tá?